Bom dia, pessoal. Como estão todos vocês? Devem estar dormindo. Bom dia. Paz seja com cada um de vocês. Amados, que o dia de nosso dia seja um dia abençoado, um dia proveitoso para todos nós. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Gostaria de ler uma passagem bíblica que está em Gênesis, capítulo 18, do versículo 16 em diante. Abraão intercede por Sodoma. Gente, Sodoma e Gomorra são cidades, duas cidades, que havia muito pecado, corrupção, homossexualismo, idolatria. E Deus, antes, ele preparou Abraão, o sobrinho dele, inclusive, foi para esse lugar. Mas antes, ele tentou, a todo jeito, conversando com Deus, para livrar aquela cidade da destruição. O Senhor, ele é muito misericordioso, não é? O Senhor é muito benigno, bondoso, então, cheio de misericórdia, e usou Abraão para interceder por aquela cidade. Vamos acompanhar a leitura. Está em Gênesis 18, iniciando pelo versículo 16. Abraão intercede por Sodoma. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou a fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens, ou seja, Deus mandou 2 anjos, né, a essa cidade. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: serei que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor a 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti seja que o juiz da terra, de toda a terra, não fará justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentre a cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos,
destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu, não a destruirei. Eu encontrando, né? No caso, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse novamente, e se por acaso houver ali apenas 40? Então foi diminuindo, né? Foi diminuindo a quantidade. Deus respondeu, e se houver apenas 40? Deus respondeu, não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu, não se ire, ó Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali 30? Aí foi diminuindo, depois 20. O Senhor vai destruir por causa... E os justos? Finalmente Abraão disse, não se ire o Senhor, se lhe somente mais esta vez. Se por acaso houver ali apenas 10 justos. O Senhor respondeu, como ele disse assim, vai destruir a cidade, mesmo tendo 10 justos. O Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Então, Ló, que é o sobrinho de Abraão, houve a separação de Abraão e Ló. Só que Ló, por causa também, eles assim, os pastores deles, eles tinham muitos bens, mas os pastores não se entendiam. Então, Ló foi para uma cidade, né? Porque Abraão disse, se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Então, ele foi para essa cidade. Optou de ir para essa cidade. Má escolha dele, né? Uma cidade corrompida, de muito pecado. Ló recebe em sua casa 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade e quando viu os anjos, levantou-se e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Eu vou adiantar aqui um pouco, porque a mensagem é longa. O Senhor, lá na frente, ele teve realmente que destruir a cidade, porque mesmo os anjos alertando, Ló alertando a sua família, os seus genros, as suas filhas, nem todos quiseram saber, nem todos quiseram obedecer. Então, pelo contrário, eles tentaram arrombar a porta da casa de Ló para pegar, não só... Imagine, tem coisas na Bíblia que eu digo assim, são tão bizarras, porque Ló, ele ofereceu até as filhas para deixar os anjos dele em paz, os anjos de Deus em paz, porque eles queriam pegar os anjos de Deus. Começaram a empurrar a porta, aquela multidão, para pegar, dizendo que ia fazer maldade com os anjos. E Ló, ele, como alternativa, ele ofereceu, dizendo que tinha 2 filhas. Imagine, 2 filhas para oferecer para aquele povo fazer maldade, fazer o que ele quisesse, o que eles quisessem. E para deixar os anjos de Deus em paz. E o que foi que aconteceu? Os anjos de Deus permitiu que viesse uma cegueira a essas pessoas, a destruição, né? Eles começaram a ficar cegos, não puderam fazer nada, porque botou maldição para a vida deles, para eles pararem. E mais na frente, a cidade, o Senhor permitiu a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque o Senhor conhece o coração do ser humano como ninguém, porque é Ele que criou o ser humano. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o Senhor permitiu a destruição. E a mulher de Ló. Aí tem a parte aqui, ó, da destruição, que fica ainda no capítulo 19 de Gênesis.
Versículo 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Eles saíram da cidade, né? Ele, por ordem de Deus, que eles fossem, porque o Senhor advertiu, não é, Ló, para poupar a família de Ló. Só que já tinha alertado para ela não olhar para trás. E ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, Deus permitiu que ela fosse feita uma estátua de sal. Morreu, né? Se tornou uma estátua de sal. E ele ficou com as duas filhas. Então, a cidade foi destruída. Por causa de quê? Da corrupção. Da corrupção. Quantas pessoas hoje em dia, amados, a gente prega a verdade, orienta, não faça isso, fuja do pecado. O Senhor não se agrada de tal coisa. E muitos, mesmo sabendo das coisas de Deus, mesmo sabendo que Deus não se agrada de certas coisas que as pessoas, algumas fazem, ou muitas fazem, mas antes o Senhor alerta, o Senhor usa sempre alguém para levar a mensagem dele. E muitas das vezes ouve a palavra de Deus, ouve a orientação, mas permanece no pecado, permanece fazendo a coisa errada. E assim foi com a cidade de Sodoma e Gomorra. Muita corrupção, muita homossexualidade. O Senhor criou o homem e a mulher. Nós podemos dizer o côncavo e o convexo, como menciona a música de Roberto Carlos. Eu nem gosto das músicas de Roberto Carlos, mas aí eu me lembrei. Porque eles se encaixam. Porque Deus criou o homem para a mulher. Não homem com homem, não mulher com mulher. E muitos por aí vivem dessa forma. Nós não fazemos discriminação, nós tratamos a pessoa com amor, porque o Senhor, ele abomina o pecado, embora ele ame o pecador. Mas não quer dizer que o Senhor está nisso, de homem com mulher, aliás, de homem com homem e mulher com mulher. O homem, Deus fez o casal, um casal. Você vê que ele fez o homem e da costela de Adão, ele fez a mulher. Ele criou a mulher. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Primeiro ele fez os animais, quando, após ter feito o céu, a terra, o mar, as estrelas, os animaizinhos. Então ele fez os animais. E quando ele fez os animais, ele fez macho e fêmea. Então ele viu também que o ser humano necessitava também de uma ajudadora idônea, uma mulher. E para isso, ele fez para também multiplicarem, caso quisessem ter filhos. E não fez homem com homem, mulher com mulher. Não é isso. Gente, isso é uma corrupção, isso é uma aberração ao Senhor. Homem com homem e mulher com mulher. Por quê? Deus fez o homem e mulher para se amarem, para, se no caso quisesse ter filhos, se procriarem, multiplicarem. Então, foi tudo ordenança do Senhor. E aqui em Sodoma e Gomorra havia muito homossexualismo, muita idolatria, e nós já sabemos, porque já foi falado muitas das vezes, que a idolatria... Gente, eu tô assim, mas isso aqui é um shortzinho, tá certo? Um macacãozinho. E por cima eu coloquei uma blusa. Então, o ser humano, ele às vezes se corrompe, faz coisas que desagradam a Deus, porque no mundo, na terra, o mundo jaz no maligno, já está dizendo, o mundo jaz no maligno.
o príncipe do mundo é Satanás. E diz assim, não, mas e Deus não fez todas as coisas? Deus fez todas as coisas, mas o ser humano ele tem o direito de escolha, sim ou não? Desde a época de Adão e Eva, quando o Senhor determinou em Gênesis, no início de todas as coisas, que de todas as árvores, eles foram alertados, de todas as árvores do jardim do Éden, eles poderiam desfrutar dos frutos. Só que, exceto a árvore do centro do Éden, que era a do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que aconteceu? Satanás, assim sabendo, persuadiu Eva, influenciou Eva, dizendo ao contrário do que o Senhor disse, que o Senhor determinou e disse que se comesse, certamente morreria. Então Eva foi dizer para Satanás, o Deus disse que se nós comêssemos, não era nem para tocar, que se nós, além de tocarmos, comêssemos, nós não viveríamos, morreríamos. Então Satanás disse para Eva, ele disse isso, certamente não morrerás, mas seus olhos serão abertos. Então Eva ficou curiosa, quis se assemelhar a Deus. Imagina, é muita pretensão. Se assemelhar a Deus e ter também o mesmo dom de Deus, o mesmo poder que Deus tem. Então, ele disse isso porque seus olhos serão abertos e você conhecerá o bem e o mal. Então, daí, os olhos dela foram abertos, mas, inclusive, eles estavam nus. E não tinha maldade, não tinha malícia, né? Não tinha, na verdade, malícia. Porque eles eram puros. Adão e Eva eram uns anjos puros. O Senhor fez eles puros, criou eles puros. E ela, com essa atitude, que ela se curvou a que Satanás persuadiu ela, influenciou ela comeu do fruto. E além de comer do fruto, ela deu para o seu marido, deu para Adão. À luz das Escrituras, as Escrituras relatam que por um homem veio o pecado e a morte, porque a consequência do pecado, a Bíblia relata que a consequência do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Então, eles foram expulsos do paraíso. Então, à luz das Escrituras, a Bíblia relata, por um homem veio o pecado e fez muitos pecadores. Com isso veio a morte. A morte que fala aqui é a morte espiritual. E houve uma consequência muito grande, porque ele fez toda a humanidade pecadora. Então Deus, vendo isso, e eles foram expulsos do paraíso por conta dessa atitude, e houve muita consequência. Até a família, a descendência deles foram amaldiçoada, porque o casal teve Abel e Caim, e a maldição começou por Caim. Caim teve ira, ódio e matou o irmão, Abel, que era bom. Só um instante, por favor. Que bom que tem um cachorro que protege aqui. Além de Deus, o cachorro está atento a tudo. Então, amados, por um homem veio o pecado e houve consequência, fez muitos pecadores.
Aí Deus, vendo isso, ele criou um plano de salvação, o plano de salvação. Ele deu seu Filho amado na cruz para pagar um alto preço dessa ofensa, desse pecado, e através do Senhor, o sacrifício do Senhor, que é chamado a graça, a maravilhosa graça, o dom de Deus, como está escrito em Éfesos 2, 8, 9, somos salvos pela graça, e não é por merecimento, é dom de Deus, é um presente que Deus nos dá, mas só toma posse dessa graça quem se dispõe a reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho amado, para todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Por Jesus Cristo, ele pagou o alto preço, como está escrito em Isaías 53, levando sobre ele todas as transgressões e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura, sofrimentos, a humanidade, aquele que confessa, crê e confessa, precisa confessar, abrir a boca, como está escrito em Romanos 10, 9 e também 10. Ao saber se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos, essa pessoa é salvo, é salva. Então, por causa dos nossos pais espirituais, veio o pecado ao mundo e o mundo jaz no maligno. Por isso que houve tanta coisa, né? Tanta inveja, prostituição, divisões, lascívia, tantos pecados, ladrão, né? O ladrão ele veio para roubar, para matar, né? Satanás, ele é ladrão, ele é enganador, ele é o pai da mentira. Então, Deus é verdade. Ele disse, eu sou. É um dos nomes dele, eu sou. O grande eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, com a boca você crê, com a boca você confessa para a justiça e com o coração você crê para a confissão da salvação, a salvação. Todo ser humano, ele necessita dessa dependência do Senhor, do Salvador. Está escrito em Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, não há salvação. E também, que eu ia dizer no versículo 42, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, e a minha glória, a outrem não a darei. O Senhor não divide a glória dele com outros deuses, objetos, imagens esculpidas. Gente, muitas das vezes nós vamos mencionar, explicar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus para pessoas religiosas. Essas pessoas às vezes ficam chateadas com a gente. Mas isso a gente precisa ter sabedoria, orar por aquela vida ou por essas vidas, porque não somos nós que libertamos. Nós levamos a palavra de Deus. Quem liberta é o Espírito Santo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem liberta não somos nós. Nós mencionamos a palavra, falamos, proclamamos, declaramos que só através do Filho de Deus há salvação. Porque Ele é o Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o Senhor Pai fez, Deus Yahvé, fez o Filho vir em homem, como homem,
teve alegria como nós, teve tristeza, sentiu dores. E tudo foi propósito do Pai. E padeceu toda a peregrinação dele até a morte, morte de cruz, mas ele ressuscitou. Ele não está mais no madeiro. O madeiro foi usado para ele ser crucificado. O ser humano não tem que estar. Não é que você não possa ter uma cruz na sua casa, não é que você não possa ter um crucifixo. O que você não pode é estar colocando sua fé naquele objeto. Porque o Senhor, ele é Espírito. Esse que está falando com vocês agora é o Espírito dele, o Espírito Santo, que usa muitos filhos de Deus para pregar a palavra de Deus. Então, a pessoa não pode colocar sua fé em ídolos, em objetos. Então, até a cruz, você precisa olhar para a cruz para saber que o Senhor, se lembrar que o Senhor passou por aquela cruz. Embora santo, embora puro, mas ele se fez pecador pelos pecadores. Então, para pagar um alto preço da ofensa que foi feita através de Satanás induzindo Eva, e Eva cedeu a conversa fiada de Satanás, né? O engano de Satanás. Além de comer, deu para Adão. À luz das Escrituras, e assim a ofensa maior foi através de Adão. Porque se Eva tivesse comido, mas quando ela fosse dar para Adão, e Adão dissesse não quero, não teria acontecido de toda a humanidade ser feita pecadora, se tornar pecadora. Mas ele, mesmo sabendo, foi a fraqueza do homem, né? A desobediência a Deus, a fraqueza do homem. Eles tiveram, como muitas pessoas chamam de livre-arbítrio. Mas a Bíblia não fala do livre-arbítrio. A Bíblia fala da escolha, né? Que cada um pode. Tipo assim, ela diz que, como está escrito em Mateus 10:32, o Senhor dizendo: portanto, todo aquele que me confessar, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Então, nós sabemos que isso aí é salva. Mas, quando chega no 33, ainda Mateus 10, só que agora 33, versículo 33, ele diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei. Tem versão que diz aos anjos dos céus: eu negarei ao Pai. Quer dizer que todo aquele que rejeita o Senhor é condenado. É condenado. Mesmo a gente, às vezes, falando da verdade, dizendo para a pessoa: olha, Deus não é religiosidade, Deus não está em adoração a ídolo A, B, C, tipo adorar Maria, ter Maria como se fosse uma salvadora. Não existe outro salvador além do Senhor. Mas essas pessoas, às vezes, ouvem a palavra e não quer saber. Continua com apego a Maria, continua com apego a Santo Expedito, São Judas Tadeu, Padim Padre Cícero, aquela Teresa de Calcutá e outras, põe sua fé em objetos. Então, quer dizer, a pessoa tem a livre escolha, sabe da verdade, porque Deus sempre vai usar alguém para mencionar a palavra de Deus. Então, o verdadeiro evangelho, a pessoa não quiser, você não pode forçar. Isso é falta de sabedoria, forçar. Você pode orientar a pessoa com a verdade. Se a pessoa não quiser, deixa ela continuar na idolatria dela, deixa ela continuar na religiosidade dela. E tem uma, gente, que fica com raiva da gente, fica com raiva da pessoa que está pregando a verdade.
A verdade, ela liberta. A verdade, ela é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existem pessoas que têm tanto apego a tradições religiosas. E quem é que faz isso, Edilene? É o inimigo. Cega o entendimento da pessoa. Tem uma passagem bíblica que ela relata nas Escrituras o Senhor dizendo que mesmo tendo olhos não vão ver, mesmo tendo ouvidos não vão ouvir. Ele está se referindo ao entendimento dele da palavra. Mesmo sabendo, ele usou essa mensagem direcionada, ou recalamasurianda lamanaia, direcionada aos fariseus, que eles faziam perguntas ao Senhor, e o Senhor, ele respondia com outra pergunta, porque o Senhor, ele sonda os corações e pensamentos, e ele sabia o que estava na mente deles. Não adiantava o Senhor explicar, porque tem pessoas que não querem saber da verdade. Então, eles faziam... eles tinham incredulidade, que é outro espírito, é um demônio. É o demônio da incredulidade. É um espírito opressor, um espírito enganador. E ele cega o ouvido da pessoa. Muitas das vezes você menciona a palavra de Deus, o outro está ouvindo e ele não quer saber da verdade. Ele não quer. Ele quer continuar naquele engano. É que só os adeptos de Maria. Os adeptos de Maria, quando você vai falar a verdade, vai dizer que o Senhor é através do Filho de Deus que a pessoa é salva. A pessoa que é religiosa continua, não, porque Maria é a mãe de Jesus, foi a mãe de Jesus e sempre será reconhecida, assim devemos reconhecê-la como mãe de Jesus. Mas muitos, parece até que eu estou sendo repetitiva. O Espírito Santo, ele atua, é muito lindo o agir de Deus. Ele atua justamente naquilo que ele está vendo. Para você que está ouvindo, você pode dizer assim, poxa, ela está pregando isso de novo? Ela está pregando a mesma coisa que ela pregou ontem? Mas ele atua exatamente naquilo que ele está vivenciando, ele está vendo com os olhos dele. Nem tudo a gente pode dizer, mas ele está vendo que tem muita religiosidade. Agora eu estou pregando muito sobre religiosidade. Por quê? Porque eu estou no meio, eu estou no meio de pessoas religiosas. Dá para entender por que ele está batendo nessa tecla? Às vezes ele fala muito sobre assunto tal específico, porque ele está vendo ali aquele assunto no tocante a certas situações que ele está vendo. Então o Senhor, ele atua no que ele está vendo. E o que ele está vendo? Muita religiosidade. Eu estava ali, eu fui fazer um lanche ontem à noite, passou uma procissão. E o que é a procissão? É a adoração a uma imagem, invocação, reverência a uma imagem, que até para ser transportada de um lugar para outro, alguém tem que levar. Porque nada faz, gente. Uma imagem nada faz, nada cheira, não intercede por ninguém. Aí diz assim, mas eu fiz um pedido a essa imagem aí e ela me concedeu. Quem concedeu foi o Senhor, que é misericordioso. Ele é compassivo, ele tem compaixão, ele vê, ele sonda o coração de cada um. Então o Senhor tem compaixão, sabe que aquela pessoa usou a fé, e a fé é a certeza do que esperamos, embora não vemos.
Tem a passagem bíblica, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde menciona, relata a Bíblia, as Escrituras. O justo vive pela fé, não por vista. Ou seja, eles estão colocando a fé no lugar errado. Eles estão colocando a fé numa imagem. E o Senhor, muitas das vezes, quando vê alguma petição daquele religioso, o Senhor concede. Eles pensam que foi aquela imagem que concedeu. Mas é a fé que a pessoa usa. Então nós vamos continuar pregando o Evangelho e a livre escolha é da pessoa. Assim como houve naquela época de Eva ceder à tentação, o engano de Satanás. Hoje nós temos livre escolha para fazer o que agrada a Deus ou não agrada a Deus. Mas o Senhor disse que quem ama a Deus, ouve a palavra de Deus. E os que não ouvem, não é porque não tem amor a Deus, mas o temor ainda não está tendo 100%. Por exemplo, essas pessoas que adoram a Maria, eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas comigo. Gente, eu tenho ousadia do Espírito Santo, eu não vou falar o que agrada a A, a B. Eu prego a verdade, doa em quem doer. Não é doer, que na verdade a palavra de Deus não machuca. A palavra de Deus, ela liberta. Mas eu digo assim, eu não falo o que agrada a Joaninha, a José, a Márcia. Eu estou dando nomes fictícios. Eu não falo aquilo para agradar a B. Eu falo a verdade. Eu prego a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Então, as Escrituras. Se o outro não se agrada do que está ouvindo, ele faça a escolha dele. Assim como Eva teve o que o povo chama livre-arbítrio, mas é o poder de escolha, de discernir que aquilo ali era o errado, porque Deus, ele já havia alertado antes deles cometerem o pecado, de que de toda a árvore do jardim do Éden, eles podiam desfrutar dos frutos das árvores, exceto a do conhecimento do bem e do mal, que ele dizia que era do centro do Éden. Então, quando Satanás foi oferecer aquela panela aquele manjar maldito, que foi o fruto, o povo diz que foi maçã, mas não era maçã, era um fruto do conhecimento do bem e do mal, era redondinho assim, aí o povo chamava de que era maçã, mas não foi maçã. Então ela tinha o direito, o poder de dizer, não, eu não quero isso. Meu Deus disse que não é para comer, o meu pai disse que não era para comer. Não, mas não sei o que, não sei. Não, eu não quero. Muito menos Adão. Mas, enfim, para se cumprir-se as Escrituras, como muitas pessoas também questionam por que Satanás existe. Satanás, ele era um querubim da guarda. Nós podemos ver na Bíblia, relatar, confirmar isso, Ezequiel, capítulo 28, no versículo 14, especificamente, relata a Bíblia sobre a corrupção no coração de Satanás. Ele queria o trono de Deus. E Deus, vendo isso, porque Deus sonda, o Senhor é onisciente, dentre os atributos do Senhor, existe a onisciência. Então, ele, antes do pensamento vir à cabeça de alguém, ele já sondou, ele já esquadrinhou o coração e os pensamentos. E ele viu a inveja de Satanás. Então, foi por isso que ele foi expulso. Mas antes Deus criou ele um anjo de luz, um ser perfeito. Ele era perfeito.
Esse versículo, ele menciona isso, eras perfeito. Então, ele como um anjo de Deus, Deus concedeu poderes a ele, mas poder para fazer o bem, não para fazer o mal. Então, ele além de se corromper com a maldade do coração dele, ele persuadiu, convenceu um terço dos anjos de Deus. Por isso que você vê os enviados de Satanás aqui na terra, não só Satanás, mas os seguidores dele fazendo o trabalho de Satanás. E muitas das vezes é tudo contra, eles trabalham em prol do pai deles, que é Satanás, o pai da mentira, enganando pessoas, ludibriando e fazendo tantas coisas erradas, assim como foi na cidade de Sodoma e Gomorra. Muita imoralidade. Então Deus, ele alertou primeiro para não destruir a cidade e não teve jeito. Então o Senhor destruiu. A mesma coisa, né, foi também quando o Senhor mandou construir a arca, Noé construir a arca, houve Deus permitiu, escute, Deus alertou antes, Deus alertou. E eles, mais de 100 anos, ele alertando. E eles quiseram saber? Não quiseram saber. Então, foi que Deus permitiu a multidão morrer. Deus prometeu que não faria mais isso, mas ele fez naquela época. Foi muito, morreu inclusive animais, os peixinhos. Mas ele poupou Noé e a família de Noé. E também muitos animais, muitas espécies de animais. Então hoje não é muito diferente nesse sentido, né? Assim, que Deus prometeu não fazer mais isso, não matar em massa, né? Matar em massa, em multidão. Mas o Senhor, ele usa seus enviados para levar o evangelho, o genuíno evangelho, o verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem pessoa que não quer ser livre. Tem pessoas que querem viver na prisão de Maria, de José, de Antônio, Padim, Padre Cícero. São pessoas idólatras. Gente, nós pregamos o evangelho e tem pessoas que, mesmo ouvindo a verdade, continuam no engano, continuam na religiosidade. Nós podemos fazer alguma coisa com isso? De forma alguma. Deus nos capacita, nos dá sabedoria para saber discernir o espírito que está naquela pessoa. É um espírito de engano. Mas isso depende dele, que eu digo não é de Deus não, depende da pessoa que está ouvindo. Se vai continuar a permanecer no erro, no engano. Tem coisas que eu não posso falar aqui, mas quando a gente está pregando a palavra, Deus nos dá discernimento espiritual para saber qual é o espírito que está naquela pessoa. E Deus nos dá sabedoria para certas coisas. Ele diz assim, filha, faz de conta que você não está ouvindo isso aí. Porque Satanás, ele vem com essas afrontas dele. Até na hora que você está pregando. Fala coisas para lhe magoar, fala coisas para ir contra a palavra de Deus. E o Senhor diz assim, ó filha, faz de conta que você não está ouvindo isso. Faz de conta que você está com seus ouvidos surdos para isso aí. Tape seus ouvidos para essa afronta que você está ouvindo. Vem falar mal de pastores, vem dizer que os pastores não prestam, né? Defendendo padre. Padre, ele pode estar... Sabe o que o padre é? O padre é um idólatra.
O padre nada mais é do que uma pessoa enganada, equivocada. E tem muitos que são libertos, mas tem outros que ficam presos a tradições religiosas. E nós podemos fazer alguma coisa? Gente, olha, o Senhor já me botou em cada situação. Que eu digo assim, pai, como que isso faz isso? Dentro do metrô, eu sentei junto de um padre. E lá vai a Dilene evangelizar o padre. Ele olhou para mim e disse, você sabe quem eu sou? Aí eu disse, um ser humano como eu. Um ser humano como eu. Aí ele disse, eu sou um padre. Você está evangelizando um padre. Eu evangelizo pessoas. Eu disse, oh, prazer, meu irmão, prazer. Só que nós sabemos, tem que ter sabedoria até para evangelizar, viu, gente? Muita sabedoria. Eu olhei para ele e disse, mas nós sabemos que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor não é religiosidade, o Senhor é salvação, o Senhor é relacionamento. É a pessoa crer e confessar que existe o Pai, o Filho e esse que está falando com você agora, o Espírito Santo. Ele sabe disso, mas ele é preso a tradições religiosas. E o Senhor, ele menciona nas Escrituras, em Apocalipse 22, 15, dentre outras situações, né, como a prostituição, a imoralidade, os homicidas, os idólatras não herdarão o reino dos céus, não entrarão na cidade santa. Então, se a pessoa fica apegado a tradições religiosas, a pessoa não vai ser liberta. Nós amamos nossos irmãos em Cristo, amamos. Nós queremos que ele seja salva. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Quem são os impuros? São aqueles que cometem imoralidade. Os homossexuais, seja homem, seja mulher. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A mentira também é um pecado horrível. Fica fora de quê? Fica fora da árvore da vida. Olha aqui, ó. Vou ler o versículo, capítulo 22 de Apocalipse. Eu li o 15, eu vou ler o 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães. Quer dizer, não chegará à cidade santa, que é onde tem a árvore da vida, onde tem a salvação de nossa alma, o descanso eterno. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, se a pessoa coloca a sua fé, no lugar indevido, se o Senhor disse que não pode haver deuses estranhos, idolatria de espécie alguma, e a pessoa insiste em ficar aí, a pessoa ainda não está liberta. Mas não quer dizer que não vai ser. A pessoa precisa se dispor, precisa querer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará nossa alma de todo mal, guardará nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria, e assim farei,
Vamos acompanhar a leitura do Salmo 23. Deus, o nosso pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do meu nome, do seu nome, do nome de Deus. Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, glorificado seja o teu santo nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Foi dada toda a autoridade, majestade, poder nos céus e terra ao Senhor. Não foi a Maria, não foi a José, não foi a João, não foi a Santo Expedito, foi ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, antes do Senhor subir ao Pai, ele deixou a instrução aos discípulos de que ele enviaria o Consolador para ficar convosco, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador para ficar convosco até a consumação dos séculos. E ele disse que os discípulos iam sentir falta dele, porque ele ia, e ele deixou essa mensagem para nós, que nós sentiríamos uma tristeza, porque ele ainda não estaria perto, porque ele sabia que aqui na terra haveria muitas aflições, como está escrito no Salmo 34, que o justo, ele passa por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro em nossas vidas. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas amam o próximo, faz bondade, faz caridade, mas não quer colocar o Senhor em primeiro lugar. Essa pessoa está sendo desobediente, porque o Senhor, ele deve estar em primeiro lugar. Foi determinação do Pai, não foi determinação de Adilene, não foi determinação de José, de Maria, de João, foi determinação de Yahvé, o Pai, Deus, para reconhecer não só o Pai, como o Filho e o Espírito Santo, esse que fala convosco agora. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem e por muitas outras que virão. Bendito seja o teu nome, exaltado, reconhecido. Reverência, Senhor, ao teu poder, à tua autoridade foi dada nos céus e na terra. E tudo que nela há. É o Senhor que tem controle, é o Senhor que tem domínio. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim também. Que o Senhor sobre ti, sobre nós, levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Um bom dia, excelente dia. Que o Senhor te proteja, proteja a tua família.